Nós estamos falando da Páscoa. E vou me demorar um pouquinho mais nesse tema, porque você vai... Quantas vezes você ouviu a palavra Páscoa? E até errado, né? Porque todo mundo fala que a libertação do povo foi a passagem pelo Mar Vermelho. Erro. Não. A Páscoa dos judeus não foi a passagem pelo Mar Vermelho. A Páscoa do judeu foi a última refeição feita no Egito. Repito, e é importante, nós celebramos a nossa Páscoa. Tá, padre, mas agora confundiu tudo. Vou explicar, por isso eu não tenho pressa. Que a nossa Páscoa é um resquício profundo, ou melhor, a raiz está na Páscoa judaica. E é esse o texto. Então, a Páscoa judaica, a libertação do povo não foi a passagem do Mar Vermelho, não. Lá foi o sinal derradeiro. É a fronteira. A Páscoa foi aqui. Então, veja os sinais dessa Páscoa. Primeiro, primeira coisa, pegue um cabrito ou uma ovelha e matem para a família. Se a família for pequena, chame os vizinhos, mas que não sobre alimento. A Páscoa já existia antes de Jesus? Sim, meu filho. A Páscoa quer dizer a palavra passagem. A própria palavra êxodo quer dizer passagem. A origem da Páscoa foi exatamente a última refeição, a última ceia. Opa, comece a pensar. Você já pode. A última refeição, a última ceia que os judeus fizeram no Egito. Mas veja os preparativos. Você já vai podendo pensar. Jesus, última ceia. Aqui era um cordeiro. E Jesus não tinha cordeiro. Depois. Quem era o cordeiro na última ceia dos apóstolos? Por favor, eu sei que eu estou falando com... E não quero subestimar a inteligência. Mas, nós estamos falando... Deixa eu pegar meus rabiscos aqui. Nós estamos falando lá do passado, pelo amor de Deus, gente. Olha, aqui Jesus. Tem Jesus. Nós estamos falando lá do Êxodo, no passado. Você vai até o nascimento de Jesus e com a reguinha, com a cabeça. Aí vai lá para trás no Êxodo. Aí nós estamos falando da última refeição, ceia dos judeus no Egito. A partir dali, você tem que entender, depois dessa última ceia, todos os anos eles repetiam esta ceia. E foram, até nascer Jesus. Jesus também, ele participava da ceia. Ixi, São José era um pai primoso, Nossa Senhora era uma mãe primosa. Então aí agora começa com Jesus. Ele ia na Páscoa, ele celebrava a Páscoa com Jesus. José morreu, ele continuava. Aí aconteceu a última ceia, de novo, mas agora de Jesus e os apóstolos. Aqui tinha cordeiro, no Antigo Testamento. Aqui não tinha cordeiro, porque quem é o cordeiro? Jesus. Conseguiu pensar isso? Fica com isso, ó. Você já vai trabalhar com os dois paralelos. Então veja que coisa ainda gostosa para aprender. Cada um reúne a família. Se for pequena, chame outro. Sacrifiquem. Pegue um pouco do sangue de quem? Do cordeiro. Passe no batente da porta. O sangue do cordeiro no batente da porta. Em cima das portas.
E quando o anjo exterminador passar e ver o sangue, não entrará, passará adiante para exterminar todo primogênito. Alguém me perguntou: padre, mas primogênito, mulher também não? Não, só o filho e também os animais machos. As mulheres não contavam, não existe a primogênita. Aqui na Bíblia é o primogênito. Filho, o sangue do Cordeiro. Vamos lá agora pular para Jesus. O sangue de Jesus derramado na cruz. Você lembra que nosso Senhor diz? E lembra que nós estamos rezando? O sangue purificador. O sangue colocado nas nossas testas, na nossa alma, na nossa casa, no mundo inteiro. Não é por acaso que eu trouxe esse painel. Agora você entende. Olha o Cristo lá no centro. Jesus, o sangue que passa toda a história. Senhor, purificai-nos com teu sangue. Por isso que nós temos a gota do sangue caindo no cálice. É o sangue do Cristo caindo no cálice. Em toda a Eucaristia. Ah, se a gente descobrisse, não faltaria a missa nunca. Você entendeu? Que a Páscoa dos judeus foi celebrada antes da 10ª praga. É anunciada a praga, é anunciado como se deve fazer a Páscoa, a última refeição, e depois vem a praga. Durante 7 dias não haverá fermento nas casas, pois quem comer o pão do fermento, seja estrangeiro e estiver vivendo no país, sendo israelita, será expulso do meio do povo de Israel. Portanto, nesses dias, comam nada com fermento. O fermento na Bíblia sempre teve o sentido, fermento do pecado. Assim, essa era a interpretação. Como o fermento se mistura com a massa e a leveda, nesse sentido negativo, é como o pecado que se espalha no corpo. Por isso, está prescrito o pão sem fermento. Também, e essa é uma interpretação pela rapidez com que deveriam fazer, que não dava tempo. Moisés mandou chamar todos os líderes do povo, e ele descreve como será. E eu vou falar algumas descrições. Escolha os carneiros, os cabritos. Peguem um galho de sopo, molhem o sangue que estiver na bacia do carneiro, lembra? E passe na porta, em cima de suas casas. Ele está orientando. Ninguém saia da casa durante toda a noite. Quando o Senhor passar para matar os egípcios, verá o sangue ali nos batentes e não haverá mais, e o anjo da morte não entrará na sua casa para matá-los. Quando seus filhos perguntarem: o que quer dizer esta cerimônia? Vocês responderão: atenção, é aqui a Páscoa. E é uma tradição que eles conservam até hoje. No rito judaico, o menino sempre pergunta ao pai, entre um e outro cálice de bênção: é o sacrifício da Páscoa, em honra do Senhor Deus, pois o Egito ele passou pelas casas dos israelitas e não parou. O Senhor matou os egípcios, mas não matou nossas famílias. Então os israelitas se ajoelharam e adoraram o Senhor. Depois foram e fizeram tudo o que havia ordenado Moisés e Abraão. À meia-noite, eles fizeram. Comeram ervas amargas, para lembrar, amargo é o dia. Amarga os sofrimentos. Amargo é a escravidão. Amargo é viver em terra estrangeira, exilado. Amargo é lembrar o que o mundo nos faz. À meia-noite, o Senhor Deus matou os filhos mais velhos de todas as famílias do Egito, desde o filho do faraó, até que era herdeiro do trono, até o filho do prisioneiro que estava na cadeia.
Matou também a primeira cria dos animais. Naquela noite o faraó e seus funcionários e todos os egípcios saíram da cama. É que em todo o Egito havia gente chorando e gritando, pois todas as casas tinham um filho morto. Nessa mesma noite o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: saiam daqui, vocês e todos os israelitas, deixem o meu país, vão adorar o Deus, o Senhor. Como vocês pediram, peguem suas ovelhas, cabras, seu gado, vão embora. Peçam a Deus que me abençoe. Os egípcios insistiram com os israelitas para que saíssem do país mais depressa possível. Diziam: se vocês não saírem, todos nós morreremos. Assim, cada família israelita pegou a massa do pão sem fermento, pôs numa bacia, embrulhou a bacia num pano e carregou no ombro. Os israelitas fizeram como Moisés havia ordenado e pediram aos egípcios joias de prata, ouro e roupa. O Senhor Deus fez que os egípcios dessem de boa vontade aos israelitas tudo o que eles pediram. Assim o povo de Israel tomou a riqueza dos egípcios. Os israelitas saíram a pé de Ramsés e foram para Sucote. Eram mais ou menos 600.000 homens, sem contar mulheres, crianças e velhos. Com eles foram muitas pessoas e também muitas ovelhas e cabras, muito gado. Os israelitas fizeram pão sem fermento com a massa que haviam levado do Egito, pois os egípcios haviam expulsado do país tão de repente que eles não tinham tido tempo de preparar a comida, nem de preparar a massa com fermento. Está aí explicado. Portanto, filhos e filhas, por hora nós vamos parar aqui na leitura orante. E se você quiser ler mais um pouco, ele está ali em Êxodo, capítulo 12. Então a sequência, amanhã eu continuo. Hoje é a festa, o anúncio, a orientação. Depois Moisés explica para o povo realiza, acontece a 10ª praga do Egito e o povo sai do Egito. É a Páscoa. Essa é a Páscoa. É uma saída. Êxodo, Pêssanca, passagem. E nós cristãos vivemos a Páscoa em Jesus Cristo. A definitiva Páscoa. Se lá era do Egito para a terra prometida, a nossa é do vale do desterro para a salvação, para o paraíso. Se lá era o Cordeiro, Cristo é o nosso Cordeiro. Reflita sobre isso.